Vai falar agora sobre a reforma administrativa da Assembleia Legislativa do Estado. Ela deveria ter sido discutida ontem na ALI e foi mais uma vez adiada. E é importante que a gente traga essa discussão aqui, porque essa reforma administrativa vai trazer uma grande economia aí nos nossos recursos do nosso Estado. E essa discussão precisava ser logo colocada em pauta, precisava ser logo votada. Teve o recesso do Carnaval, que foi um recesso extremamente extenso, era para ter sido discutida ontem, não foi. E a gente vai acompanhar agora aqui Pois é, o diretor está me dizendo que era para antes de ontem, não foi antes de ontem, foi adiada para ontem, mais uma vez adiada. E é importante essa discussão por causa da redução de gastos aí para o nosso Estado. Vamos verificar aqui na tela. A expectativa dos parlamentares é que o projeto chegue à casa até amanhã. Entre as principais mudanças está a diminuição de gastos. Com isso, algumas secretarias devem sofrer mudanças. Uma delas é a CEPROR. Quem assume é Sidney Leite do PROS, que era o líder do governo na ALI. Com a saída dele, a função fica com Davi Almeida do PSD. Mas essa e as demais alterações só vão ser confirmadas depois da aprovação da reforma. Para o vice-presidente da ALI, esse atraso é normal. O governo, com certeza, ele está se cercando de medidas para evitar que mande uma peça de leis, um conjunto de leis para a Assembleia e possa ser modificado. Já a oposição questiona e diz que a demora pode atrapalhar no andamento da votação de outros projetos. A reforma, ela pelo visto está sendo tratada internamente no governo, portas fechadas, até agora nada foi encaminhado para a Assembleia e é lamentável. Na volta aos trabalhos depois do recesso de Carnaval, outro assunto discutido foi a crise fiscal. O Brasil gasta mais do que arrecada. E a qualidade do serviço público brasileiro, de modo geral, isso também no Amazonas, piorou muito. Então nós precisamos, ao mesmo tempo, equilibrar as finanças e melhorar os serviços. O esporte também teve vez entre os assuntos em pauta. No próximo mês, a Arena da Amazônia completa 1 ano. Um projeto para resgatar a paixão dos torcedores deve entrar em votação nos próximos dias. O torcedor passa a exigir a nota fiscal, isso é trocado por ingresso e o clube consegue trocar esse ingresso também por patrocínio junto ao governo do Estado. Eu discordo que nós gastemos mais do que nós arrecadamos. Eu acho que o que acontece é que é muito desvio de valor, é muita corrupção e é muita roubalheira. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, essa crise da Petrobras, essa crise de uma série de denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro, dizer que nós gastamos mais do que nós arrecadamos, não está correto. Sinceramente, da minha humilde, leiga opinião, porque é o que a gente mais vê aí, como a gente mesmo ouviu aqui, como a gente comentou, o Brasil é um país rico, tem uma arrecadação fiscal enorme, tem um cumprimento dos nossos deveres fiscais, porque a gente vê o recolhimento dos deveres fiscais. A sonegação de impostos não é tão grande assim a ponto de influenciar na arrecadação no final dos anos aí que a gente verifica. Então nós pagamos nossos impostos sim, a gente vê o impostômetro aí trazendo pra gente a arrecadação de imposto de renda, os impostos de ISS, ICMS, todos esses impostos são convertidos para prestar serviço para o nosso país. Então nós não gastamos mais do que nós ganhamos, não. O que a gente precisa de uma política mais rigorosa contra a corrupção. É isso que a gente precisa. A gente precisa que os nossos políticos sejam sérios na hora de utilizar a lei, na hora de utilizar os recursos que são colocados à disposição. Todos os políticos. Não estou falando só dos políticos do Poder Legislativo, não. Estou falando do Poder Executivo também. É disso que a gente precisa, Amaral. Olha, Marcelagem, pertinente a sua colocação. É muito importante isso que você falou. Até porque esse discurso é complicado e delicado no momento em que o gestor público, em que o legislador abre a boca para dizer nós gastamos mais do que arrecadamos. Isso é um perigo. Isso é uma coisa muito séria para um país que tem uma carga tributária exorbitante, meu amigo. Trabalha-se 4 meses do ano para pagar impostos neste país. E aí, quando a gente ouve falar disso, nós gastamos mais do que arrecadamos, isso abre um precedente para se criar novos impostos. Então vamos arrecadar mais para dar conta das nossas despesas? Ou não é isso que faz o trabalhador? O trabalhador faz isso.
Quando está endividado ali, gastou um pouco mais, o que ele vai procurar fazer? Ele vai trabalhar mais para cobrir as suas dívidas. Ao menos é isso que faz o diretor Ivan Nascimento, quando está ali com uma outra dívida, vai lá, faz a produção de um documentário, faz a direção de um talk show, um negócio assim, e ganha um dinheirinho a mais. Agora, quando o legislador fala isso, é um perigo para o Brasil. Não existe isso. O que existe, muito bem aproveitado o espaço pela Márcia Lasmar, é o uso inadequado do dinheiro público. É o uso, a falta de eficiência na gestão do dinheiro público. É gastar dinheiro de qualquer jeito, como se esse dinheiro fosse do próprio político ou gestor. E não é. É bom deixar claro isso. Não é. Gostaria de comentar em relação ainda à reforma administrativa. Essa reforma é fundamental, telespectador. Você que está nos acompanhando no Santa Etelvina, no Lago Azul, no União da Vitória, deixa eu explicar uma coisa. No momento em que o governo decide fazer uma reforma administrativa, ele está pensando, ao menos é isso que todos nós esperamos, ele está pensando em poupar dinheiro, em evitar gastos, mas principalmente em dar mais celeridade aos processos públicos. Como é que funciona isso? É tirando uma secretaria que não serve para nada, fundindo uma outra secretaria que faz quase nada, para que ela tenha mais eficiência. Isso é fundamental. Não adianta inchar a máquina pública, criar 20, 30 secretarias, se essas secretarias não dão celeridade aos processos públicos. Sabe por quê? Porque tempo, literalmente, é dinheiro. Então, se o governo conseguir alcançar isso, estará fazendo um grande projeto no início dessa administração. Agora, a oposição reclama. Vamos comentar a parte política do negócio. A oposição chega e diz, porque o governo está fazendo tudo a portas fechadas, não sei o quê. Meu amigo, quer que faça portas abertas? Não é assim. Essa é a parte que cabe ao governo, que é fazer as propostas de reforma administrativa. A parte que cabe à Assembleia Legislativa é quando essa proposta for levada à votação em plenário. Aí lá a oposição vai poder colocar as suas ideias e vai poder dizer, olha, isso aqui a gente concorda, isso aqui a gente não concorda. Então tem que esperar, não pode atropelar o processo. Só para dizer que é oposição. Aí não vale.